noite, meninas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, acabei de chegar do trabalho, já tomei um banho. Graças a Deus a minha casa está toda arrumadinha, não tem nada pra fazer. Eu vou só ali no supermercado ver o que tá faltando aqui pra eu repor. Sim, compra da semana, né, gente? Não é nada de compra do mês, porque não tô podendo fazer compra do mês. Vou comprar mesmo só as coisas mais essenciais que tá faltando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bom, eu ainda tenho um arroz, eu vou pegar só mais um feijão, vou pegar só mais um. Cuscuz ainda eu tenho bastante. Vou pegar café, eu ainda tenho, então não vou pegar. Vou pegar só mais uma bolacha pra Rebeca, uma sopinha, né, porque salva a gente às vezes. Vou pegar só produto de limpeza, que acabou também. Deixa eu ver aqui, papel higiênico, que eu acho que acabou. E que eu lembro é isso, eu vou dar mais uma geral, pasta de dente, essas coisas. Vou dar mais uma geral pra ver o que tá faltando mais. Coisas pra café da manhã, né, que eu tomo. O pão integral, ovo eu ainda tenho aqui bastante, então também não vou pegar. Tô querendo gastar até R$200, né, vamos ver. Vou levar vocês comigo pra ver o que eu compro com R$200, né, gente? Porque tá um absurdo o supermercado, cada dia tá pior. Quero fazer um cuscuz com sardinha também pra jantar quando eu chegar. Vamos ver se eu vou estar com coragem. Mas eu tenho uma novidade maravilhosa pra contar pra vocês, mas eu só vou contar. Eu vou gravar esse vídeo, tipo, de agora à noite pra amanhã. Agora é sexta-noite, então eu vou gravar agora à noite e amanhã, de manhã, eu continuo ele. Então eu vou contar pra vocês. Se der tempo, depois que eu chegar do mercado, eu conto pra vocês ainda hoje. Se não, fica pra amanhã de manhã, gente. Mas é incrível a novidade. Incrível! Ah, lembrando, se você gosta do meu conteúdo, gosta do tipo de, né, de rotina que eu trago aqui, se inscrevam aqui no canal, clica lá no botãozinho de notificação, curte, deixa comentário, conversa comigo lá nos comentários que eu respondo todo mundo. Deixa lá dicas de vídeo, né? Dicas de vídeo que eu posso fazer. E também me segue lá na rede vizinha, né, no Instagram. Vou deixar aqui pra vocês me acompanharem lá também. E é isso, galera. Bora lá. Vou lá no supermercado. Bom, gente, já comecei pegando aqui as bolachinhas que a Rebeca gosta de tomar café. Peguei também esses biscoitinhos pra ela levar pra escola. Gente, eu notei que caiu bastante o preço, viu? Tava R$1 esses biscoitinhos. Eu também percebi que caiu o preço do leite. Percebi também que deu uma aumentadinha no frango. Eu pegava o frango a R$12, agora tá 15. Mas ainda tá dentro do normal, né? Porque eu já cheguei a pagar 25. E vocês? Vocês acharam que os preços estão caindo na região de vocês? Tá aumentando? Como que tá por aí? Eu tinha um plano de gastar R$200, né? Mas não consegui, porque, falo a verdade, é um absurdo o produto de limpeza ser mais caro que alimento. O que deu volume aqui em valor na minha compra foi o produto de limpeza, tá? Porque as outras coisas não estavam tão caras, não. Mas tem que comprar, né? Como é que vai limpar a casa? Eu acho que produto de limpeza tinha que ser mais barato que alimento, gente. Peguei um pano de chão, R$7. Fala sério. Pano de chão deveria ser R$1 e pouquinho, né? Fala sério, né? Sem falar também que você pega qualquer desinfetantezinho, já vai pra quanto? R$12. Não me conformo com um rodinho de pia custar R$12 e o arroz 5, sabe? Eu acho que, assim, tudo que não for alimento deveria ter um preço muito mais em conta, né, gente? Mas vivemos num país onde o desinfetante é mais caro que o feijão. Fazer o quê? Até que melhorou, né? Porque do ano passado pra cá, tipo, na minha região aqui, o óleo chegou a 11, o café a 10, o arroz quase a 10, o frango a 25. Então, assim, já deu uma caída de preço muito boa. Hoje o óleo tá 6, o arroz tá 5, o café já tá 7, então deu uma melhorada em relação, né? O frango tá 12, às vezes chega a 15, tá bom ainda, né? Em relação do que tava. Peguei. Trouxe só os congelados, gente, deu um pouco mais de 300, mas ó, posso falar? Foi só por causa dos produtos de limpeza, viu? Ó, 223, né? Minha meta era gastar 200, mas como que... Bom dia, meninas. Acabou que o celular... Acabou a bateria ontem, né, gente? Porque o iPhone é bom, mas a bateria vocês já sabem, né? Limpinha, tem só alguns vestígios da janta de ontem, que eu falei pra vocês que eu ia fazer cuscuz com sardinha, né? E acabei não conseguindo gravar pra vocês porque o celular descarregou. Mas outro vídeo eu faço, porque eu amo cuscuz com sardinha. Bom, a casa era pra estar toda limpinha, né? Mas a Rebeca já acordou cedo, já deu... Vai abrir. Deu o toque especial dela, né? Eu vou ter que arrumar daqui a pouco, mas assim, é coisa pouca. E acabei esquecendo de comprar, adivinha, papel higiênico. E vou ter que lavar roupa também, gente. Sábado de manhã, não tá tão sol. Eu vou ter que lavar roupa, eu vou fazer um café. Fazer um café e depois eu vou bater um papo com vocês. E ainda vou contar pra vocês a surpresa que eu tenho. Deixa eu ver como é que tá o clima.
A mãe vai abrir pra te dar. Deixa eu ver como é que tá o clima aqui fora. Bom, ainda não tá tão quente. Olha que cachorro, coragem de criar pitbull. Mas com certeza vai esquentar daqui a pouco. Porque aqui é assim, gente. Começa um climinha bom, daqui a pouco tá o sol do inferno. Acendi a luz aqui pra ficar mais claro. Vou fazer o meu café da manhã de sempre, que é pãozinho integral com queijo. E vou ver se eu asso frito alguns ovos também. E, gente, comprei isso aqui pra eu conseguir ir no banheiro, né? Porque tá osso, tá difícil. Vou lavar essa geladeira hoje também. Quer dizer, vai depender da minha coragem. Não vou mentir pra vocês, não, que tá abaixo da linha do Equador. Mas eu vou tentar. Aí eu espero o queijo dourar bastante, que aí eu tiro ele assim. E com esse mesmo olhinho do queijo eu frito o ovo. Prontinho, está aqui o cafezinho que vocês já sabem, né? Eu ia fazer um café, mas eu não vou fazer não. Vou tomar um pouco de iogurte pra ver se meu intestino funciona hoje, né? Tomar meu cafezinho diário. Eu tô tentando, né, gente? Tô na luta pra ver se eu emagreço até o Natal. Emagrecer também, no Natal eu como o que eu tiver que comer, vou ser feliz. E no próximo ano a gente começa o projeto fitness. Peguei esse pão aqui porque ele tem bastante grãos, né? E falam que fibra. Falam que é bom para o intestino também funcionar, né? 50% integral. Bom, vamos lá. Vou desabafar com vocês. Essa semana eu tive um estresse com o pai da minha filha, que me deixou super mal. O que acontece com o pai da minha filha? Vocês lembram que no outro vídeo eu falei pra vocês que a gente se dava bem, né? Na verdade, não que a gente se dava bem, que ele pagava um valor de pensão e eu recebia, não fazia confusão por isso, porque era o que ele podia me ajudar e tava sendo bem-vindo, né? Quando eu saí da casa do pai da minha filha, foi uma saída bem conturbada, assim, é uma história bem que ainda me machuca pela forma que aconteceu. Quando a gente separou lá pro meados de 2020, eu ainda morava na casa da família dele, né? Que a gente não tinha casa própria, eu morava na casa da família dele, tava fazendo planos pra construir atrás e etc. Ele saiu de casa pra eu ficar lá na casa da família com a minha filha pequena, ele saiu porque ele quis. Momento nenhum foi botada essa regra, ele quis sair porque eu acho que ele já tava com interesse em outra moça. Por eu estar morando lá na casa, ia ficar, né, complicado pra ele se envolver com essa outra menina, então ele preferiu sair, foi morar num quartinho lá da tia dele por um tempo. Começou a se envolver com essa moça e eu fiquei lá na casa da família dele, assim, eu sofri demais, cara, por isso que eu falo até nos meus vídeos, eu fui no inferno, assim, porque eu não tinha família em São Paulo, eu não tinha emprego, tinha sido mandado embora, né, por causa da pandemia, eu não tinha rede de apoio, eu só tinha a casa da família dele e os familiares dele e ele, tecnicamente, né. Quando ele começou a se envolver com essa moça, eu ainda amava muito ele, eu era dependente emocional dele. Eu me vi no inferno, assim, né, com uma criança pequena e tal, e aí por determinação médica, o médico falou pra mim que eu procurei ajuda médica, que eu tava numa situação, assim, deplorável emocionalmente, tava me afundando, depressão e etc. E aí o médico falou pra mim, ó, você precisa se afastar, se você tiver como, e passar um tempo na casa da sua mãe, longe do seu ex, pra que você se recupere, porque você não vai conseguir se recuperar assim. E aí assim eu fiz, né, pela minha saúde mental e pra conseguir cuidar da minha filha, que eu não tava conseguindo nem cuidar da minha filha na época, de tão abalada emocionalmente que eu tava. E aí juntou com a pandemia, aquele negócio de quarentena, foi o ó. Aí eu vim passar um tempo na casa da minha mãe, fiquei 6 meses aqui na casa da minha mãe, pra me cuidar mesmo e ter essa ruptura que eu precisava, porque o médico falou pra mim, olha, dependência emocional é como uma dependência de droga, você precisa se afastar daquilo que te mantém dependente, romper mesmo esse ciclo vicioso, e só assim, só se afastando por um período. E aí eu conversei com a família dele, a irmã dele falou, não, Rê, vai, fica lá, é bom que meu pai não conhecia a minha filha ainda, né, sua família conhece a bebê e etc. E aí eu vim, e isso foram 6 meses, porque São Paulo entrava em lockdown, saía de lockdown, foi aquela loucura, voos cancelavam, fechavam aeroportos, então quando eu voltei para São Paulo, ele já estava de volta na casa da família, né, onde a gente morava, e já estava, né, em um relacionamento, ficando com essa moça. Quando eu voltei, ele assumiu o namoro com ela. Eu acho que o prazer dele, ele é um pouco narcisista também. O prazer dele era me ferir, era, tipo, ir na minha ferida, porque ele sabia que eu gostava dele ainda e que isso ia me afetar. Barulho aqui passou. Enfim, pra resumir, quando eu voltei, que eu entrei em casa, ele logo assumiu o relacionamento com a menina e ficou jogando na minha cara toda hora que tava namorando, que era a namorada dele, queria levar minha filha pra casa dela, queria, tipo, a gente combinou dele ficar um final de semana com a menina e eu ficar outro final de semana, pra que a gente pudesse ter, né, a nossa liberdade e tal. Enquanto eu ficava em casa, ele ficava com a bebê.
quando eu comecei a sair, comecei a tentar procurar coisas pra eu fazer, aí ele começou a meter o louco. Ele saía na segunda, só voltava na outra segunda, e no meu final de semana eu não conseguia sair. Aí eu comecei a levar minha filha, né? Tipo, eu ia pra casa da minha amiga, eu ia no shopping, pra que eu não ficasse dentro de casa. Aí ele vinha brigar comigo, porque você tá saindo com a menina, você tá... Aí teve um dia que eu fui pro aniversário da minha amiga, que ela fez um pagode na casa dela, sabe? E aí eu fui com a minha filha, e a mãe dela olhou a minha filha pra que eu ficasse lá, me divertindo um pouco. E aí eu gravei, eu postei no Instagram, e ele fez um escarcéu, falou que tava saindo, levando a menina pra bar, e eu não tava nem em bar, eu tava na casa da minha amiga. Mas é coisa de homem, né? Quando o homem vê ex começando a dar os primeiros passos, eles começam a ficar, pirar o cabeção, né? E aí eu vivi esse inferno, porque assim, ele não tava comigo, mas ele achava ruim que eu comecei a viver a vida e começava a esfregar a outra na minha cara, levava a outra lá na casa, queria levar minha filha pra ter um convívio com ela. Eu confesso que no começo eu fiquei com muitos ciúmes, não vou dizer aqui que não, só que me incomodava o fato dele não me respeitar, porque ele sabia que eu tava morando ali, ele sabia que eu ainda tinha sentimento por ele, e ele levava a menina lá de uma forma de desaforo. E me incomodava o fato da menina também não ter simpatia, porque, querendo ou não, eu tinha uma criança bebê. Claro, ela não teve culpa, mas ela tava sendo conivente com aquilo, porque eu jamais, sabe, se eu me envolvesse com uma pessoa que tivesse nessa situação, com a ex-mulher, com um filho pequeno, cara, eu poderia ficar com o cara se eu gostasse dele, mas eu acredito que nem era o caso, porque tava tudo muito recente. Até, vamos supor que ela gostasse dele, poderia até ficar com o cara, mas eu não iria na mesma casa que a ex-mulher do cara tivesse com a criança, sabe? Ainda mais sabendo dos sentimentos dessa mulher e como foi a separação. Porque ela sabia, só que na verdade ele contava a versão dele, né? Que ele era um santo, como todo homem. Então, pra ela, eu era a louca ciumenta, eu era a perturbada, que não aceitava a relação e etc. Então, eu acho que a forma dela ir ali era pra ela marcar território também e falar, olha, agora ele é meu, não adianta, sabe? Eu penso dessa forma. Ela não teve empatia por mim. Porque assim, a irmã dele, a mãe dele, tinha falado já pra ela, ó, a situação é essa, fulana, o Lucas fez isso. E assim, contou, né, que ele não era um santo e o motivo da gente estar vendo aquela situação e as coisas que ele fazia comigo. E sei que eu fui me recuperando, aí chegou época de Natal, final do ano. Quando eu voltei pra lá, ele não pagava pensão. Quando eu tava na minha mãe, ele mandava R$200, que não tava nada certo na justiça. Quando eu voltei pra lá, ele tinha vale alimentação da empresa. Então ele mesmo ia no supermercado, comprava umas coisinhas pra menina e eu nem pedia dinheiro, porque eu tava na casa lá, né? Aí chegou no Natal, eu falei pra ele que eu precisava que ele não comprasse, que eu precisava do dinheiro pra ir comprar roupa pra criança no Natal, pra coisas, né, no Natal pra menina, roupa, sandália, etc. E aí a ex atual dele deu umas roupas que não era nem dela, era da sobrinha dela, que já tinha 3 anos. A minha filha tinha acabado de fazer 1 ano, então não dava as roupas. E eu já tinha ganhado um monte de roupa do irmão dele, ganhou da sogra e etc. Eu tava com muita roupa, então eu não ia ficar naquela casa. Se eu acumulasse muita coisa, como que eu ia carregar esse tanto de coisa pra um lugar que eu não sabia nem pra onde ia, se eu ia voltar pra Pernambuco, como que eu ia fazer, entendeu? Então, e as roupas não serviam na minha filha ainda. E aí eu falei pra ele, olha, essas roupas não servem pra Rebeca ainda, eu não vou ficar acumulando essas roupas aqui, pede pra ela dar pra outra criança que tá precisando, porque a Rebeca só vai usar isso daqui 3 anos, e eu nem sei se eu vou estar aqui nesse período, eu não sei se eu vou voltar, como que eu vou voltar com essa mala cheia, vou ter que pagar por fora, eu não sei se eu vou... Enfim, aí pra resumir, por causa disso, ele não queria devolver as roupas, aí foi uma confusão gigantesca. Por causa dessa confusão, ele não deu dinheiro, enfim, falou pra irmã dele que ela me mandasse sair de casa, porque senão ele ia colocar, porque a casa também era dele, e ele não queria mais eu ali. A mãe dele me ligou e falou pra mim que talvez a melhor coisa que eu pudesse fazer era mandar minha filha pra minha mãe criar, e eu trabalhava e mandava dinheiro pra ela, porque se o filho dela casasse com a atual, como que ele ia ficar na mesma casa comigo lá, sabe assim, gente, foi horrível, horrível. E aí eu saí de lá, aluguei 2 cômodos, fui pra lá sem nada, a dona da casa era quem ficava com a minha filha pra eu conseguir me virar, foi uma época muito difícil. Foi quando eu pedi pra minha mãe ir buscar a minha filha pra eu conseguir trabalhar e me restabelecer, porque as creches também estavam todas fechadas. Minha mãe trouxe ela aqui pro Nordeste, eu entrei numa depressão fodida, porque eu não consegui ficar longe da minha filha, e foi quando eu resolvi vir embora pra cá de vez, porque eu não consegui ficar em São Paulo sem ela, e eu não conseguia levar ela de volta, porque não tinha com quem deixar, não tinha não tinha creche, eu não podia pagar babá, e eu não queria ficar depender, né, dele, porque eu ia estar sempre precisando dele. Ô fulano, busca ela em creche, leva ela em creche, ou então fica com ela, porque a irmã dele também trabalhava, a mãe dele morava fora de São Paulo, enfim, eu não tive muita escolha, e aí fui embora pra cá. Nesse meio período, e que eu fiquei lá e a menina ficou aqui com a minha mãe, eu tenho um amigo
advogado, ele fez o processo da guarda pra mim e a justiça determinou que ele pagasse 50% do salário mínimo na época, que deu 540 na época. Por algum tempo ele pagou até que essa moça engravidou e teve a bebê. Quando ele teve a nova bebê, ele falou que não ia mais pagar 500 e pouco porque ele não tinha condição, que ele ia ter outra filha agora. Aí eu falei pra ele procurar a justiça e pedir reajuste de alimento. Ele falou que não, que eu que procurasse. Então, novamente falei com meu amigo. O meu amigo entrou com um processo com a questão da pensão, só que ainda tá demorando. Tem mais de um ano e você sabe que demoram, né? A justiça brasileira demora horrores. Enquanto isso, ele vem pagando 350 e eu não briguei mais, não falei mais nada. Eu falei, beleza, isso quando a justiça determinar, resolver, eu não vou ficar brigando por causa disso, deixa ele dar. Só que assim, ele dá o que ele quer, né? E ele não tá pagando aluguel com a outra menina, ele tá morando na casa dele. Então assim, ele não tem que pagar duas pensões porque ele mora com a mãe da outra menina, sabe? Então eles moram na mesma casa, são casados, a despesa é dividida pros dois. Então ele não tá pagando uma pensão pra minha filha e uma pensão pra dele, ele tá pagando só a pensão da minha filha. Ele não paga aluguel, ele não paga água, ele não paga luz, porque é tudo dividido lá na casa. Então assim, ele poderia pagar, ele não tá pagando porque ele não quer. Ele usou da expertise de ter outra filha agora pra justificar e diminuir a pensão da minha. Como eu quero ter paz de espírito, eu não fico brigando com ele por causa disso. Ele fala, ó, vou colocar 350, é o que eu posso, beleza. Tá na justiça, deixa a justiça, uma hora sai. Nem que leve 20 anos, uma hora vai sair. Tá chegando na época de festa, aí eu conversei com ele, eu falei assim, olha, fulano, será que agora você pode colocar pelo menos 400, que é pra eu comprar roupa pra ela, pro Natal e Ano Novo. Na verdade, a do Natal eu até já comprei. É pra eu começar a comprar roupinha pra ela pro Ano Novo, porque vai chegar mais perto e vai ficar mais caro, né? Aí se você puder colocar pelo menos 50 reais a mais, aí eu coloco o resto e compro uma roupinha, um sapato pra ela, uma sandália, etc. Aí ele não colocou. Aí quando chegou no dia eu falei assim, poxa, eu conversei com você, né? Te pedindo 50 reais a mais pra comprar roupa pra ela, que a do Natal eu já comprei sozinha. E, gente, filho não é só comida. Filho é roupa, é remédio, é sapato, é escola, é educação, sabe? Então, assim, o cara que ele dá 300 reais, ele acha que isso aí dá pra fazer tudo. E não dá. Eu gasto muito mais, sabe? A minha parte é muito maior. E tudo bem, cara. Eu tive uma filha, infelizmente, foi com o pai que não tinha tantas condições assim. O que eu posso fazer? Eu não vou ficar chorando para sempre. Eu não vou deixar faltar para minha filha. Eu tenho que ir lá e dar dentro das minhas condições. Mas o que é 50 reais a mais pro cara colocar para comprar roupa pra filha, sabe? Assim, é um absurdo, na minha opinião. A gente que é mãe solo, a gente é muito julgada. Inclusive, agora no Instagram, o cara tava lá, uma mulher, tá? Uma mulher. Por causa de um caso de uma famosa que o cara pagou muita pensão e a filha não era nem dele, etc. Gente, pessoas picaretas, mau caráter, tem em qualquer esfera da sociedade. É mulher, é homem, não é o problema da mãe só que é mau caráter, que tá tentando tirar dinheiro do cara que não é o pai. Isso aí é humanidade. Tem gente que é mau caráter de toda forma. Por causa dessa situação, a moça foi lá e comentou que 90% das mães solos eram tudo assim, tudo interesseira, safada, e que 10% era honesta. E aí eu coloquei, nossa moça, dados tirados da onde, né? Você não tá sabendo nem qual é a realidade do seu país, você vai saber a realidade de 90% das mães solteiras. Aí um homem foi lá e comentou, né? Falando um monte, que era verdade que ela tava falando, que se eu fazia parte dos 10% que prestava, ou se eu tava procurando um pai pra assumir a dívida. Olha que absurdo, gente. É um caso assim que é triste. E ouvi de outras mulheres até. Mas enfim, né? Pra concluir, ele fez maior briga, fez maior confusão, falou que não ia colocar porque ele não tinha dinheiro, que eu vim embora pro Nordeste porque eu quis. O cara que mandou eu sair de casa, tá? Falou que se a irmã dele não mandasse eu sair, ele ia me colocar pra fora, porque a casa era dele. Falou que eu vim embora pro Nordeste porque eu quis e que ele não ia colocar, porque a minha mãe mora aqui e eu falei que eu vinha morar próximo da minha mãe, pra minha mãe me ajudar, só que a minha mãe não está fazendo merda nenhuma pra me ajudar. Olha, ai gente, eu não suportei isso. Sabe por que eu não suportei? A minha mãe me colocou dentro da casa dela 1 ano e meio com uma filha pequena, pra que eu pudesse me reerguer. A minha mãe todo domingo na feira, compra danoninho pra minha filha, compra calcinha pra minha filha. Quando eu preciso, a minha mãe tá sempre dentro. A minha mãe ficou com a minha filha 8 meses e eu lá em São Paulo pra eu conseguir arrumar um emprego, e a minha mãe com a minha filha. Então assim, eu não admito que ele abra isso aqui pra falar da minha mãe, dizer que a minha mãe não me ajuda, sabe? Achei
um absurdo, achei uma ofensa, eu fui lá e eu bloqueei ele. Falei pra ele, ó, você fica bem quietinho pra você falar da minha mãe, porque a minha mãe já fez o máximo que ela poderia fazer por mim, até porque a filha não é dela. Os 3 filhos dela, ela criou com honra. Agora a Rebeca é neta, é obrigação minha e sua. Aí falei um monte pra ele e ele respondeu, eu fui lá e eu bloqueei, porque eu não quis alimentar mais a confusão. E tipo assim, eu sei que eu vou ter que desbloquear, gente. Infelizmente, não é uma escolha que eu posso ter ele bloqueado pra sempre, né? Porque se eu pudesse, eu deixaria. Mas eu não posso, porque ele fala com a criança e etc. Mas eu achei, assim, um absurdo. Mulheres, a gente não tem culpa do... Assim, não tá escrito na testa, né? Que o cara vai ser um filho da mãe quando separar e que não vai ser um bom pai. Não tá escrito. A gente pode ver alguns sinais que a gente ignora. A gente ignora alguns sinais. Mas no caso do pai da minha filha, ele sempre gostou muito de criança, sabe? Ele sempre cuidou do sobrinho dele. Então, assim, eu sabia que ele ia ser um bom pai. Enquanto eu tava morando com ele, com a criança pequena, ele foi um bom pai. Ele me ajudava muito com a criança. Ele liga pra criança. Assim, ele é um bom pai. Mas quando mexe no bolso dele, ele vira um gigante. Ele é como 100%. Não vou generalizar. 98% dos homens que acham que R$300 é o suficiente de pensão e que a mulher gasta com ela e não com a criança. Ele faz parte desse grupo. Mas ele sempre tenta ser presente no que ele pode com a menina. Então, assim, às vezes eu quero chutar o pau da barraca, mas aí eu lembro que a minha filha não tem culpa, né? Ela tem que ter a convivência com o pai dela dentro do que pode ser, da nossa realidade. Só que, assim, eu não posso aceitar os insultos dele também. Então, eu coloquei ele no lugar dele e eu bloqueei. Essa situação me deixou mal a semana inteira, sabe? A semana inteira. E eu fico pensando, meu Deus, é tão difícil ser mulher em todas as esferas da sociedade. Quando a gente se torna mãe, mesmo estando casada, dificulta bem mais, porque além de dar conta de um marido que muitas vezes não ajuda a gente em merda nenhuma, a gente tem que dar conta de outro ser humano. E qualquer vacilo, o cara fala, ó, não é boa mãe, não é boa dona de casa. Quando você se torna mãe solo, duplica isso, porque ou é porque você deu pra qualquer um, ou é porque você foi pra balada e engravidou, ou é porque você não prestava e o cara te deixou, é porque você é golpista e quer viver da pensão do filho. Olha, é tanta situação que eu falo, pelo amor de Deus, né? Se eu pudesse voltar atrás, não que eu me arrependa da minha filha, tá? Não me arrependo. A Rebeca é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu já tinha 28 anos, até que eu esperei, assim, demorei, né? Eu sempre quis ter filho com 25. Eu tive ela com 28. E eu já tava com 1 ano e meio de relacionamento com ele. Então, assim, aconteceu porque eu sempre esqueci a pílula. Só que como eu já tomava há muitos anos, eu não achava que eu ia engravidar. Porque dizem que é aquele tijolinho, né? Mas aí aconteceu. Então, assim, a gente é julgada de todas as formas, mas se eu pudesse voltar atrás, talvez eu não teria ignorado alguns sinais, como de traição, que eu perdoei, das coisas que ele fazia comigo, e talvez eu teria me atentado mais aos comprimidos, sabe? Mas, por outro lado, eu penso que também, se eu não tivesse engravidado com ele naquela época, talvez eu ainda não seria mãe. Já tenho 33, não seria mãe, porque eu fiquei tão traumatizada depois desse homem que eu não consegui me apaixonar mais por nenhum outro, até que eu conheci um, que eu até gravei um vídeo aqui de desabafo, que eu achei que era um cara legal, mas folgadíssimo, sabe? Vinha aqui pra minha casa, achava que era o dono da casa. Com pouco tempo que eu comecei a ficar com ele já queria se enfurnar aqui dentro. Cara muito folgado e até aproveitador, sabe? Assim, aí eu falei, não, meu Deus, eu não quero passar por isso de novo. Aí larguei. E desde então eu não consegui mais gostar de ninguém. Assim, as coisas acontecem como elas têm que acontecer, né? Mas assim, eu me chateei muito essa semana com isso. Eu queria dizer isso pra vocês aqui, porque eu vejo que é muito mulher aqui, né, que tá me seguindo, e mulher que também tá passando por alguma dificuldade no casamento. Cara, não deixe que ninguém, sabe, ninguém te pare. Você tá passando por um casamento ruim e tá querendo sair de casa, e as pessoas ficam, mas vai ficar mãe sozinha, não vai dar conta. Você vai dar conta, sabe? Você vai dar conta. E não alivie pro lado do homem, tá? O homem, ele tem que ser homem. Se a mulher tem a responsabilidade pela criança, o homem também tem. A mulher não fez a criança sozinha, tá? A criança, a filha é da mãe. Não, o filho não é só da mãe. O filho é dos dois, é do pai também.
Se você puder dar responsabilidade pro pai não assuma a responsabilidade sozinha, porque você não fez a criança sozinha. Então assim, por mais, filho é da mãe, porque a maior parte o filho passa com a mãe, mas ele não é só da mãe. Cobra do cara assim, sabe? Cobra a presença do cara assim, porque a nossa sociedade tá acostumada com esse monte de macho a passar a mão na cabeça deles. Então você, mulher que tem filho, que vai separar ou é separada, coloca esses caras no lugar deles. Eles têm que virar homem. E é na dificuldade que os caras viram homem. Se a dificuldade dele é o bolso, então que ele vira homem através daí. Porque não é justo, cara. Não é justo. Então não deixe que nada te impeça de você seguir o seu caminho, de você seguir a sua vida, buscar a sua paz de espírito. E também não alivie. Não pegue essa de, eu me viro, eu crio sozinho. Você vai criar, você vai se virar. Mas você também tem que dar a parcela do outro. Não carregue o peso sozinha. Bom, era isso que eu queria dizer pra vocês. Agora eu vou terminar o meu café pra eu ir lá lavar roupa e mostrar a surpresa pra vocês. Já tô aqui na luta, na casa da minha cunhada e prima, lavando roupa, que eu lavo no tanquinho dela, né? Porque lá não tem espaço, eu também não tenho máquina. Agora eu vou contar pra vocês a surpresa. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tcharam! Comprei uma moto, gente! Gente, vocês escutaram já eu falando aqui que a escola da Rebeca é próximo da minha casa, mas aí eu não poderia morar em uma casa mais longe, porque senão não ia ter como ficar pegando ela na escola e trazendo ela da escola. Então, acabou esse problema, gente. Comprei essa moto fiado de um amigo do meu pai. Ela é 2012, tá em dia, foi 10 mil reais. Eu dei 3 mil reais de entrada que a minha irmã me emprestou. E vou pagar o outro com... Aqui tem um negócio chamado sorteio, né? Que a gente paga 100 reais por semana e aí cada semana um tira um valor. E aí quando eu fizer esse próximo sorteio é que eu vou pagar pra ele a diferença. Mas isso aqui vai resolver demais os meus problemas, gente. Vocês não têm noção. Meus problemas de locomoção, de pegar minha filha na escola, de resolver alguma coisa, ir no médico. Tô tão feliz, gente. É a primeira. Sempre gostei de moto, né? É a primeira. Se Deus quiser, Deus vai abrir as portas e vai vir outras melhores, né? Mas essa daqui pra mim já tá ótimo. Então é isso, gente. Esse vídeo ficou muito longo porque eu falei demais, né, lá da história do meu ex. Me desculpem por ter deixado um vídeo tão longo assim. Eu ainda pensei em dividir em 2 vídeos, mas eu falei, não, vai ficar chato, né, falar que ia mostrar a surpresa e acabar no final não mostrando. Obrigada por terem me assistido até aqui. Me sigam nas redes vizinhas também pra me dar uma força lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.